Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a gente aqui. Amém. Glória a Deus por isso, não é verdade? E vamos lá, mais uma meditação da palavra, mais um momento de intercessão, de oração, que nesse tempo presente, mais do que tudo, temos que estar sempre orando um pelo outro, orar sem cessar, interceder por tudo e por todos. E o Senhor nos desperta, nesse tempo para estarmos assim, buscando Ele e orando, invocando, trazendo para Ele as nossas necessidades, as nossas petições, apresentando a Ele as nossas súplicas, porque o próprio Espírito Santo de Deus, Ele faz esse papel através das nossas vidas, interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender com Ele, a orar, a buscar, a depender, a entregar, porque Ele é mestre, Ele é Senhor, Ele é aquele que se encontra no nosso meio, nos ensinando sempre. Amém? Mas antes de estarmos assim a entrar em uma intercessão mais afinta, além de a gente vir aqui para a palavra, nós vamos fazer a nossa entrada, como sempre, de apresentar ao Senhor as nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor Jesus, em gratidão pela vida, pelo dia, pela noite, por aquilo que o Senhor nos dá como oportunidade. Meu Deus, o presente, meu Pai, no qual nós estamos aqui. Mesmo, meu Pai, com algumas dificuldades e aflições, o Senhor assim tem nos sustentado, nos agraciado. Queremos lhe pedir perdão por todas as coisas, Pai amado, porque Tu és conhecedor da minha vida, da vida daqueles que estão a me ouvir agora, e só o Senhor perdoa. Então vem sobre nós, meu Pai, traz a revelação da Sua Escritura, visita o nosso lar, casa, família e parentela, todas as áreas das nossas vidas, que o Teu Espírito Santo venha estar assim a interceder por nós, pois precisamos e ansiamos do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, se faz presente aqui mais uma vez. É o que pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. É o que pedimos, é a presença dEle. Pedimos que Ele venha revelar Sua palavra, pedimos para que Ele venha interceder por nós, Pedimos. E Ele diz, aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate a porta se abre. E diante da fé que nós temos nele, eu estou falando dele, de Jesus, o único Deus, o único Salvador das nossas vidas, Ele assim prontamente nos atende. Vamos lá? Ele atende. E lá em Marcos 9:38, ele deixou um grande ensinamento para os seus discípulos. Ele deixou um grande ensinamento para mim e para você. E preste bem atenção, porque dentro dessa palavra tem revelação de intercessão. Isso mesmo. Lá em Marcos 9:38 diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos em teu nome expulsar demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Opa! No meio dessa passagem bíblica existe aqui uma repreensão. Mas, Gleise, que repreensão? Repreensão de um servo, de um seguidor, de um discípulo de Jesus para uma pessoa anonimada, porque não fala o nome dessa pessoa aqui, E uma repreensão do mestre para com seus discípulos. Grande ensinamento o Senhor vai estar trazendo aqui nessa hora, para as nossas vidas. João aqui,
ele é discípulo de Jesus, ele segue Jesus, anda com Jesus, né? E tanto que depois, né, que Jesus foi assim para o Pai, ele foi uma das pessoas responsáveis para dar continuidade à pregação do Evangelho. E aí ele veio e indagou ao mestre, né? Indagou ao Senhor. Ele diz assim: vimos um em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Então, digamos que João ele estava passando em algum lugar ali, alguma rua, alguma viela ali, alguma aldeia, né? E simplesmente viu alguém pregando no nome de Jesus, mas a palavra é bem clara, ele estava expulsando demônios no nome de Jesus, essa pessoa. Só que essa pessoa não era discípulo, essa pessoa não andava com Jesus e essa pessoa não seguia Jesus. Então, para João, aquilo, né, simplesmente não podia acontecer. Quem podia usar o nome de Jesus é quem andava com Jesus, é quem estava com ele, é quem seguia ele, né? Então João foi e repreendeu. Eu fico assim tentando imaginar, trazendo aqui para o dia de hoje, como João se apresentou a essa pessoa, que a Bíblia não declara, que estava ali expulsando o demônio, né? E relatou: por que você está expulsando o demônio no nome do nosso mestre, no nome do nosso Senhor? Se você nem anda com a gente, não come com a gente, não convive com a gente. Quem lhe deu esse poder? Quem lhe deu essa autoridade? Como é que você tem essa autonomia de fazer isso, né? Eu imagino a situação desse rapaz, né? E ficando, olhando para ele, né? Ficando talvez um pouco recuso diante daquilo que estava acontecendo, né? A Bíblia não fala, né? Exatamente, não adentra na história, né? Mas o que o Senhor nos ensina aqui é bem claro e bem nítido, quando ele fala assim para João. Jesus, porém, disse: não lhe proíbas. Olha aí o mestre falando: não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então, por que, João, você foi repreender? Por que, João, você foi proibir? O rapaz, ele estava fazendo bem para a sociedade. O rapaz, ele estava expulsando o demônio de alguém. O rapaz estava usando o meu nome para estar vindo curar uma pessoa, libertar uma pessoa, né? E você disse que não era para ele fazer só porque ele não segue, só porque ele não está no nosso meio. Mas ele, João, está usando o meu nome. E se ele está usando o meu nome para o bem, ele não tem como usar o meu nome depois para o mal. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, a gente quer titular, isso é muito forte. Nós queremos titular quem pode e quem não pode usar o nome de Jesus. Não, essa pessoa pode, essa pessoa não pode. Quem é ela para se utilizar do nome de Jesus para expulsar demônio, para curar enfermos? Não, não é do nosso meio. Não faz parte da nossa congregação. Não segue a nossa doutrina. Aí a gente vai e faz uma análise geral de ministério, de igreja, mas o reino é um só, Deus é um só, e Jesus estava falando aqui para João: eu sou um só. Não existe outro Jesus. Se essa pessoa assim o fez, ela se apoderou daquilo que não foi lhe ensinado, mas ela só fez ouvir ou ter algum conhecimento que o meu nome tinha poder e se apoderou dessa autoridade
e utilizou para fazer o bem ao próximo. Aleluia. E muitas das vezes, pessoas impedem com que outras não façam o bem, porque elas não fazem parte do seu círculo de oração, porque ela não faz parte do seu convívio, porque ela não faz parte daquele ensinamento. E Deus quer usar a todos para estar vindo ser um instrumento de cura, para ser um instrumento de libertação, para ser um instrumento de transformação. E a outra acha não. Aquela pessoa não, ela não tem capacidade. Ela não pode usar o nome de Jesus. Ela não pode. E o Senhor está dizendo, deixe, pode, não impeça. Se está falando do meu nome. Naquele grande dia, meu querido e minha querida, todos nós daremos conta, a Bíblia diz, de cada um dará conta de si. E aí o Senhor deixou claro, não há quem faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então por que é que você fica tão preocupado com o que o outro está fazendo e você não se preocupa em fazer aquilo que você sabe que precisa fazer? João, ele andava com Jesus, servia ao Senhor, era um discípulo, mas ele bem que estava ligado nos movimentos ao lado. E ali, João teve essa descoberta. Qualquer pessoa, aleluia, pode sim usar o nome de Jesus, se realmente entender que o nome dele tem poder. Se realmente toma posse da autoridade que há nesse nome. Então, o nome de Jesus não está limitado a um grupo de pessoas. O nome de Jesus não está limitado a discípulos, a apóstolos. O nome do Senhor Jesus está aí para ser usado, para ser utilizado, para que venha-se o reino de Deus estabelecido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E ao utilizar o nome de Jesus com responsabilidade, com temor e com tremor, os sinais seguirão aqueles que creem, diz o Senhor. Porque essa pessoa aqui, no qual não fala quem estava a expulsar o demônio, essa pessoa aqui, com certeza, uma vez fazendo isso, e o nome do Senhor seria o quê? Engrandecido. Porque não foi no nome dessa pessoa, foi no nome de Jesus. Então ali estava sendo estabelecido o reino de Deus. Então o Senhor não está à procura de títulos ou de pessoas para serem promovidas com o nome dele. Ele quer usar aqueles que entendem o que é deixar um legado do reino dele. E ele ensinou isso para João. E disse, João, o que ele fez lá, faça você cá. Utilize do meu nome com autoridade, tome posse, você está andando comigo, você está me seguindo. Uma pessoa que não anda comigo, uma pessoa que não me segue, está usando e utilizando e sabendo fazer. E muitas pessoas não é assim. Às vezes a gente é cheia de dogma, cheia de religiosidade, fica naquela visão limitada, tem que ser desse jeito, dessa forma. E o Senhor quer ampliar a visão de todos, absolutamente todos, sem exceções. Eu não estou aqui falando de religião, não estou apresentando nenhum tipo de bandeira de igreja, de nada, né? A não ser da intercessão, mas isso é aberto para todos os intercessores da terra, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas a questão é estabelecer o reino. Muitas das vezes o que o Senhor já lhe entregou, você não utiliza.
por receio, por medo, por alguma situação, mas outros que estão chegando agora, estão pegando a visão, já estão se apoderando do milagre, já estão vivendo sinais, já pode ver prodígios e maravilhas através do nome de Jesus. É muito forte, né, gente? Muito forte. Vamos lá para a gente finalizar e fazer a nossa oração intercessória. E diz assim o 40, porque quem não é contra nós é por nós. Lá em Mateus 12:30 diz assim, aquele que não ajunta espalha. Então aqui, dentro dessa visão de João, ele repreendendo essa pessoa que estava lá expulsando o demônio, mas não fazia parte do seu vínculo. Ele estava ajuntando ou espalhando? E aí? O que é que João estava fazendo nesse exato momento? Se o próprio Senhor Jesus falou, aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. E aí? Nesse exato momento, João estava, claro, espalhando, né? Espalhando confusão, espalhando muitas coisas ali. A partir do momento que ele foi repreender o rapaz, o homem, não sei. Mas ele poderia juntar. Ele poderia chegar e interceder. Ficar do lado da pessoa que estava ali expulsando o demônio, intercedendo. Orando pelaquela pessoa. E depois, até parabenizando. Dizendo, louvado seja Deus, porque o Senhor te usou. É isso que falta no nosso meio. Sermos gratos por Deus usar homens e mulheres para fazer muitas coisas que eu e você não fazemos. Que muitas das vezes não temos coragem. Mas sempre tem um que é mais ousado, mais doado, que acredita, que toma posse, que recebe e que faz questão de passar para frente. E aí começa a se utilizar, começa a prosperar, começa a ser uma bênção na terra, uma bênção na vida das pessoas. E em vez da gente trazer essa pessoa e dizer assim, louvado seja Deus, porque você louva como ninguém, você prega como ninguém, você faz uma oração, o demônio sai. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós não fazemos isso. Nós fazemos como o João. Quem lhe deu autoridade para usar o nome de Jesus? Você é só uma criança. Quem lhe deu autoridade? Né? Aí a gente começa a fazer o quê? A espalhar. A gente não ajunta. Como a gente vai espalhar? Como? Se o único prejudicado somos nós mesmos. Por quê? Porque é aí que o inimigo ele entra, porque ele trabalha na divisão. Quanto mais a igreja estiver espalhada, quanto mais o ministério não entender o que é o reino, quanto mais a igreja, eu falo corpo de Cristo, não estou falando de placa. Ele consegue entrar, dividir, destruir, abater. E algumas ovelhas no meio do caminho começam a morrer. Por quê? Porque em vez de trazer para perto, em vez de ajuntar, em vez de dizer, é isso aí, meu irmão, deixa Deus lhe usar isso aí, minha irmã, continue. Seja tu uma bênção. Não falamos e não fazemos assim. Julgamos, criticamos, murmuramos, reclamamos, enxotamos, invejamos, competimos e etc e tal. E aí, nosso Jesus, Mestre, Senhor, nos dá um ensinamento todo momento, mas tem uns que são meio cabeça dura, graças a Deus que João não foi. E aqui para concluir no 41, né, diz assim, porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Aí o Senhor fala aqui, dentro dessa passagem, né, a respeito de serviço
e de retorno porque você está servindo. Já seria um privilégio, né? Glória a Deus, aleluia, estarmos servindo o Criador. Não precisaríamos, né, de nenhum tipo de recompensa por isso. Mas mesmo assim ele faz questão, se um copo de água tu servir a uma outra pessoa, você já está sendo ali abençoado, você já está recebendo o galardão. Porque diante dos olhos do Senhor nada é em vão. O que você faz não é vão. Às vezes você dá uma palavra para uma pessoa e naquele momento ali parece que ela nem recebeu. Mas aquela palavra ali vai gerar um fruto para ela e também para você. O nosso galardão, de uma forma ou outra, está aqui. Amém? João teve o galardão dele. Esse rapaz que a Bíblia não cita, né, que foi o nosso assunto dessa noite, teve sim o galardão dele. Por mais que ele não tenha andado com Jesus, por mais que ele não tenha sido discípulo de Jesus, mas ele estava ali no nome de Jesus, libertando uma pessoa. Então essa pessoa não vai receber, se o próprio Senhor disse, um copo de água, né? A pessoa já recebe bênçãos da parte dele. Então é isso, meu amado, então é isso, minha amada. O Senhor nos levanta nesse tempo presente para orar e intercedermos, porque foi para isso que nós, né, fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus. Em relação à história no qual, né, o Senhor trouxe aqui nessa noite, que não venhamos ser assim como João, que nós venhamos ser pessoas que a gente venha juntar e não espalhar. Que a gente venha entender que o nome de Jesus está aí, sim, para ser utilizado com respeito, com temor e com tremor, sem dúvida disso. E não venhamos questionar a forma que muitas das vezes as pessoas utilizam. Ah, Gleise, mas eu discordo completamente, porque a forma como aquela pessoa está utilizando é uma forma errônea. Sim, é bem verdade que diante dos meus olhos tem algumas coisas que eu digo, não, essa não é uma forma correta. Porém, cabe ao Senhor dizer o que é certo e o que é errado, principalmente quando se trata do reino dele. Como tal pessoas usam o nome dele, como alguém se apropria, porque tem muitos que seguem, que são discípulos, que estão na casa dele, e quem lhe garante que só pelo fato disso tudo, verdadeiramente utiliza o nome dele como deve ser utilizado, né? Então a gente não sabe, meu amado, a gente não sabe, minha amada, mas o Senhor está aqui a nos mostrar, a nos revelar que nós temos que ser por Ele. Que venhamos ter uma visão aberta do querer dEle, para estarmos a orar, a interceder, para estar a fazer o que Ele quer que a gente realmente venha fazer. E quando o outro estiver assim fazendo, cada um responda por si mesmo. Que venhamos ser mais ajuntadores do que pessoas que espalham. Não é verdade? Chega. Essa é a nossa oração de hoje. Que venhamos ser unidos na fé em Jesus Cristo, porque uma igreja forte é uma igreja unida. Não falo de placa, falo de reino. E eu lhe digo que o reino do Senhor começa a ser estabelecido quando entendemos o poder da oração, quando entendemos o que é realmente a intercessão. E é por isso que você está aqui comigo, para estar vindo orar e interceder pelaquilo que o Senhor nos mover. Não questão de religiosidade, nem de oratória, todos os dias a mesma coisa. Não, se permitir a viver o novo de Deus, porque assim Ele viveu nessa terra, em novidade de vida. Amém?
Vamos orar a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Liga aí a tua fé com a minha, a nossa fé junta nele e ele operando milagre, sinais, prodígios e maravilhas. E assim é, meu Pai, o seu mover no nosso meio. Assim é, meu Deus, o seu mover em toda a terra, porque a terra está cheia da sua glória. Glorificado, exaltado, bendito seja o teu santo nome, Pai amado. É bem verdade que muitas das vezes pensamos que somos seus discípulos e seguidores. Pensamos que utilizamos até o teu nome, mas muitas das vezes, Senhor, deixamos a desejar como servos e como servas, e quando pensamos, Senhor, que estamos a fazer o que é certo, estamos errando. Então vai endireitando, Senhor, os nossos caminhos tortuosos, vai fazendo assim, meu Deus, como o Senhor fez com João, nos repreendendo, Senhor Jesus, porque o Senhor fala, tu tem que amar o teu irmão, tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Ah, Senhor, nos ajude a amar. Vem, Senhor, Rei da Glória, trazendo a unidade no meio do teu povo. Retire e remove toda a divisão da igreja. Tudo, meu Deus, que tem vindo, meu Pai, para estar vindo. Assim, meu Deus, destruir o legado do Evangelho. Que o Senhor entre com a sua intervenção divina. Porque aqui tem homens e mulheres com compromissos de oração e de intercessão todos os dias. Aqueles até que viram a madrugada para estar vindo clamar pelas suas casas, para estar vindo pedir pelos seus e a favor deles mesmos, meu Deus. Então vai neste momento, tu que é mestre e Senhor, passeia no nosso lar, retire e remove tudo que não lhe agrada, perdoa os nossos pecados e falhas e também da nossa família, faz com que venhamos viver o novo de ti hoje e sempre. Ah, Senhor, que venhamos ser um canal de bênção na sociedade, no nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, com quem quer que a gente esteja, estamos aqui, Senhor, e te apresentando as nossas necessidades, aquele que estão, meu Deus, assim, meu Pai, passando por qualquer tipo de processo, seja nas questões naturais ou espirituais, que o Senhor venha, meu Pai, e traga a resposta para ele, traga a resposta para ela, se é cura, meu Deus, que assim seja estabelecido, se é portas abertas, que assim seja. Ah, Senhor, se há algo sentimental no coração que esta pessoa está a passar, que o Senhor venha restaurar, visita os filhos, os maridos, a esposa, vai visitando agora, meu Senhor, porque para ti nada é impossível. Toma causa, Senhor, dos nossos filhos, toma causa, Senhor, no qual estamos lhe apresentar. Tu és aquele, meu Deus, que pode todas as coisas. Tu ages, Senhor, tu ages no sobrenatural. Vai, meu Senhor Jesus, tomando o nosso Brasil nas tuas mãos e assim também todas as nações da terra. Pedimos, Senhor, e clamamos por Israel, a guerra, Senhor, que foi ali instalada, que a paz venha ser estabelecida. Ah, Senhor Jesus, toma todas as famílias da terra, a sociedade, meu Deus, que tem vivido, meu Pai, de forma corrupta e perversa, que o teu Espírito Santo venha convencer jovens, crianças, idosos, homens e mulheres do juízo, do pecado e da justiça. Ora vem, Senhor Jesus, tu és mestre por excelência a nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Nos ajuda a fazer a tua vontade, eterno, porque é bem verdade que não conseguimos, mas que o Senhor, meu Deus, nos conduza em passos verdejantes e continue sendo nosso pastor. Visita os hospitais, delegacias penitenciárias, asilos e abrigos, Senhor, centro de recuperação, pessoas que moram na rua, no beco, no gueto, nas favelas, na viela, pessoas que são ricas, prósperas, meu Deus, mas são pobres do teu Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, os famosos cantores, eu te apresento pessoas artistas influentes que venham, Senhor, saber que o teu nome está acima de todo nome.
Oh Espírito Santo de Deus, clamamos pela sua presença no quarto canto desta terra, que é onde tem, Senhor, a violência, que seja estabelecida a sua paz. Toma o ministério da educação, da economia, da segurança e da saúde, aquilo, meu Senhor, que o povo tem vivido debaixo de opressão, que o Senhor venha repreender todo o legado do inferno, meu Pai, em nome de Jesus. É o que pedimos e desde já lhe agradecemos, pois operando o Senhor, ninguém impede. E é em teu nome que eu oro e intercedo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, e que assim seja. Ligado essa oração, a minha oração, a nossa oração, à vontade de Deus, porque oramos, pedimos e clamamos, mas é a vontade dele, boa, perfeita e agradável, que está acontecendo em toda a terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Encerramos aqui, né, mais uma live para a glória do Senhor Jesus. Obrigada, nosso Deus Pai maior, novo nome do Senhor, por vocês estarem aqui presente, orando junto comigo. Nesse vídeo vai ficar salvo, aqueles que quiserem compartilhar. Amém. Todo conhecimento do Mestre é válido ser compartilhado. Na verdade, um beijo no coração, todos aqueles que vão me ver ali também, né, no YouTube, no Kawaii. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando vocês. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e vamos juntar, não espalhar. Aleluia!